Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de geografia. Sou o professor Gus e vamos agora falar de clima. Bom, para a gente começar a falar de clima, tem muita coisa para falar de clima. Primeiro, vamos entender quais são aí os elementos que são fundamentais para você pensar clima. Porque muita gente acha que para falar de clima tem que falar somente da questão temperatura. Mas isso é metade do caminho. Porque para você entender todos os fatores climáticos, né, as movimentações, né, do clima, massas de ar, né, por que está mais quente aqui, por que é mais frio ali, você tem que entender também o fator umidade. Por exemplo, você vai estudar aí regiões que são desérticas. Né? Uma região desértica ela tem pouca umidade. Então não é só a questão de ser mais quente ou menos quente, ou seja, de ter mais ou menos temperatura. Tem que ver se tem mais ou menos água disponível também na atmosfera. E aliás, falando de atmosfera, né, um ambiente relacionado ao clima que a gente vai estudar bastante aí é a questão da atmosfera. Então as massas de ar, né, que circulam no nosso planeta. Mas será que esse é o único lugar, né, vamos dizer assim, o locus do clima? Não. Na verdade, o clima ele parte aí de várias relações entre as massas de ar, né, ou seja, a atmosfera, mas também a partir de interações com aquilo que está aqui na superfície, sejam as áreas continentais, como também e principalmente os oceanos. Vão dizer muitos geógrafos, né, de nomes importantes, que os oceanos mandam no clima do mundo. E a gente vai estudar o porquê que essa afirmação ela faz total sentido. Bom, antes da gente chegar nessa parte que é um pouco mais avançada, vamos entender a lógica dos fatores climáticos aí. Então, para a gente começar a entender os fatores, vamos pelo primeiro, pelo mais básico. Aquele que você aprendeu lá no seu 6º ano escolar, no Fundamental 2. Bom, lá a tia do 6º ano, né, de geografia, ou talvez até do Fund 1, lá do seu 3º, 4º ano, ela te ensinou, né, que o clima do mundo poderia ser dividido, meio que fatiado, a partir das zonas climáticas do planeta. Ok. Quando ela te ensinou isso, né, teve um desenho parecido com esse lá na lousa da tia, né, e aí ela desenhou lá, zona climática intertropical, depois vem a zona climática temperada, depois as zonas climáticas polares. Bom, o que ela estava levando em consideração lá naquela aula sobre zonas climáticas? O fator latitude. Latitude, professor? Bom, vamos retomar aquela aula de coordenadas que a gente já teve aqui. Você vai lembrar que, né, uma outra referência que vem junto com latitude é a referência longitude. Então, as latitudes são aqueles paralelos à linha do Equador. Então, imaginando que aqui em rosinha temos o Equador, então todas as referências, né, que vão se expandindo no sentido norte-sul são latitudes. Então, o Equador seria uma latitude 0, né? E aí a gente pode ir sentido norte ou sul, né, e de repente a gente vai bater lá nos trópicos, né? Os trópicos eles também são linhas de referência que também são latitudes, assim como os círculos polares, então o círculo polar ártico ou círculo polar antártico. Tranquilo? Então o fator latitude, né, a relação aí, né, de espacialidade a partir da linha do Equador, ela vai ser uma referência climática. Por quê? Por conta daquilo que a gente já estudou, que envolve a inclinação do planeta, né, e o fato dele ser esférico. Então, como o planeta ele é esférico, então essas partes aqui que estão mais para fora, vamos dizer assim, elas constantemente, né, o centro, a cintura do planeta,
constantemente essa região vai ser ensolarada. Quer dizer, constantemente ao longo de todo o ano, essa área ela vai receber insolação, né, com maior, né, intensidade. E conforme a gente vai se distanciando da linha do Equador, você tem, né, a perspectiva de que as temperaturas elas vão ser mais variáveis. Por que eu digo variáveis e tendendo a frio? Porque dependendo do momento do ano, por conta daquela inclinação do eixo da Terra, o hemisfério sul pode ser que em determinado momento do ano, o hemisfério sul receba mais insolação. Provavelmente nesse momento vai estar rolando o verão do hemisfério sul, enquanto que no hemisfério norte vai estar rolando o inverno. E na outra metade do ano vai acontecer exatamente o contrário. No momento em que o hemisfério norte estiver recebendo mais insolação, o hemisfério sul vai estar recebendo menos insolação. Então, isso vai ser determinante, principalmente aqui na zona climática temperada. A zona climática temperada vai ser aquela em que as 4 estações do ano vão ser bem definidas. E as estações extremas, inverno e verão, elas vão ser bem marcantes. Então, você pega lá, sei lá, clima típico dos Estados Unidos ou de um país central da Europa, né? Você pega o verão, vê notícia, né? Procura no jornal, vê como foi, sei lá, o verão na França em 2013. Foi um verão esturricante, né? Então, altíssimas temperaturas. Então, a galera lá surtando de calor. Agora, quando chega o inverno, né? O inverno ele vai ter temperatura abaixo de zero. Então, vai ter neve. Então, significa que você tem as 2 estações, né, extremas, elas bem marcadas, e as estações intermediárias fazendo justamente a passagem, né, do extremo frio para o extremo calor. Beleza? Enquanto que na zona climática intertropical, que é aquela mais próxima do Equador, você vai ter meio que uma constância de calor. Né? Por enquanto, veja bem, eu estou falando mais de temperatura do que de umidade. Daqui a pouco eu vou entrar na questão da umidade. E na zona climática polar? Nos polos, né, justamente você tem a região onde bate menos sol. Né? Então, em qualquer momento do ano, ali vai estar frio. Né? Frio quanto? Frio abaixo de zero. Quando chega um período que bate um solzinho lá, mesmo assim, mais que dê uma esquentada, não vai ser suficiente para derreter aquele monte de gelo que está acumulado naquela região. E ainda bem, né? Vamos torcer para que continue assim durante algum tempo, pelo menos. Bom, então o primeiro fator climático que você tem que saber é o fator latitude. Olha só, referência, quanto mais próximo do Equador, mais quente, quanto mais distante, do ponto de vista da latitude, do Equador, mais frio. Ok, é suficiente para entender os fatores climáticos? Não, é um só e vocês vão ver o nó que vai dar na cabeça agora em diante. Por quê? Porque a gente vai começar a colocar outros fatores e perceber que às vezes um anula o outro, como a gente vai dar sequência agora. Bom, agora vamos então para o segundo fator. Se o primeiro era o fator latitude, né, e você não pode esquecer dele, vamos pensar agora o segundo fator, que é altitude. Olha só a regrinha básica. Né? Você já deve ter percebido, sei lá, se você gosta de futebol, por exemplo, você vê que os caras saem aqui, né, os brasileiros, times brasileiros saem aqui do Brasil, né, estão jogando pra caramba, aí os caras vão jogar, sei lá, na Bolívia, né, em La Paz. Aí chega lá, os caras não conseguem dar um pique no campo. Por quê? Falta oxigênio, né? Olha só, uma questão muito importante. Você tem que, tudo se aplica, né, aliás, tudo no universo, você tem que pensar, primeiramente, em termos das leis físicas, né? Então você vai lembrar lá da lei da gravidade, né, que mantém a gente grudado aí em direção ao centro da Terra. E a gravidade, ela vai também pressionar todos os gases atmosféricos. E daí? E daí que, por conta da gravidade, entre outros fatores, você vai ter maior concentração de gases sempre mais próximo do nível do mar, né? Então, nas áreas de baixa altitude, você tem maior concentração de gases, entre eles o oxigênio.
Por isso que, né, a gente aqui vai correr ali na praia, tá tranquilão. Aí você acha que você tá podendo, pô, arrebento, né? Consigo correr 25 quilômetros ali num tirinho. Aí tá bom, então vai correr lá em Cusco, então, beleza? Depois a gente conversa, né? Sobe lá pros Andes pra você ver se o seu pique é o mesmo. Não é. Por quê? Porque vai faltar oxigênio. Olha só, quanto maior a altitude, né, menor, né, a concentração de gases na atmosfera. Tá, professor, mas e daí? O que tem isso a ver com o clima? Tem tudo a ver. Porque são esses mesmos gases que mantêm o calor do Sol aprisionado aqui, né, fazendo o que a gente vai explicar em algum momento lá, como o efeito estufa. Ah, professor, mas efeito estufa não é aquele troço lá que faz mal pra caramba e está destruindo o planeta? Olha só, depende. Sem um efeito estufa, nós não estaríamos vivos. Porque o que é o efeito estufa? O efeito estufa é um efeito físico em que os gases da atmosfera, né, que estão aí no nosso entorno, eles concentram, eles retêm o calor que vem do Sol. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que o efeito estufa é um troço lá que vai destruir tudo, que é super do mal, é o vilão do clima. Depende. A questão é a concentração de gases e há uma história de fato de que a poluição, né, aí da vida humana, né, das indústrias, carro e tudo mais, vem alterando, né, a concentração de gases na atmosfera, provocando um aumento do efeito estufa. Aí sim, né, a questão do desequilíbrio por conta de uma ação humana. Mas calma, a gente vai falar disso, vai ter uma aula específica para falar dessa coisa aí que é o efeito estufa. Só para a gente entender agora a questão da altitude. Guarde essa informação. Quanto mais gases tiver no lugar, maior a retenção de calor. Quanto menos gases, menor a retenção de calor que vem do Sol. Logo, né, quanto maior a altitude no relevo, menor, né, a concentração de calor. Então, quanto mais alto, mais frio. Beleza? Quanto mais baixo, mais próximo do nível do mar, mais quentinho, mais gostoso. Agora, vamos dar aquele nó na cabeça. Pega uma região que esteja bem na linha do Equador, né? Tá. Segundo o primeiro fator, tá na linha do Equador, é quente, certo? Mas aí você coloca o segundo fator. Vamos imaginar, né, sei lá, que nem eu falei ali, Cusco, né, no Peru. Uma cidade que está no altiplano, né, tá em cima dos Andes, né, em grandes altitudes. Será que lá vale mais o primeiro fator ou o segundo? De fato, vai valer mais o segundo fator, porque o segundo ele vai, de certa forma, anular em partes o primeiro fator. Então, o fator altitude ele vai ser mais forte, mais preponderante numa cidade que esteja, né, em cima de uma cordilheira, tranquilo? Do que de uma cidade que estivesse, né, no nível do mar, na região equatorial. Então, sei lá, apesar de estar, né, de ambas as cidades, vamos pegar dois exemplos. Você pega Cusco, no Peru, e Belém do Pará, né? Vamos pegar essas duas cidades como referência. Ambas muito próximas da linha do Equador, só que com climas muito diferentes, né? Então, vamos falar um pouquinho agora, né, daquele outro elemento lá do clima, que é a umidade. Perceba o seguinte, não são só as áreas continentais que estão recebendo toda essa insolação que a gente está falando aí, principalmente na área equatorial. Principalmente os oceanos também estão, né, recebendo essa insolação. Logo, faz experiência em casa. Você coloca 2 panelas com água no fogão. Fez? Depois você faz. Uma panela, você vai fazer o seguinte, você vai acender o fogão. Você vai ficar lá com um caderninho anotando a experiência. A outra panela, que você encheu de água do mesmo nível lá, você não vai acender o fogão. Olha que simples. Qualquer criança, não, criança não, porque não pode acender o fogão. Qualquer adolescente consegue fazer essa experiência. Você vai observar. O que vai acontecer na sequência? Aonde tem o fogo, né, a água vai ferver. A água fervendo, o que vai acontecer? Vai começar a evaporar.
evaporando, esse vapor vai para algum lugar. Se quiser, você coloca um plástico assim, numa certa altura, em cima do fogão. Você vai ver que aquela aguinha do vapor vai acumular no plástico, certo? Então, água quente gera evaporação. Evaporação vai condensar, vai guardar água ali em cima, que vai em algum momento cair, pingar, certo? E onde tem água fria? Não vai acontecer nada. A água vai ficar ali na panela, estado líquido, né? Não vai evaporar, porque não tem calor para provocar o processo de transformação da matéria. Beleza? Então, olha só, oceanos de áreas equatoriais são tipo a panela, né, que você ligou o fogo. Por quê? O sol vai estar fritando ali, né? Então, essas áreas, né, as águas oceânicas vão evaporar mais. Logo, o que vai acontecer? Vai chover mais na região. Tranquilo? Então, além dessa região ser muito quente, o fator temperatura ser top, também tem a questão da umidade. Meu, se você é de Belém do Pará, você sabe o que eu estou falando. Se você já foi para Belém do Pará, você também sabe o que eu estou falando. Belém do Pará é uma cidade que parece que você está numa sauna úmida. Você sai do aeroporto, você leva uma porrada de umidade e calor na cara, né? E por isso mesmo as pessoas lá têm mania de viver dentro do ar-condicionado. Então você está no aeroporto, você está lá naquele puta ar-condicionado no talo. Aí você sai pra rua, pá, vê aquele puta bafo na cara, adoro chicória. né? Porque é quente e úmido, né? Parece que o negócio lá, o clima, ele tá te derretendo, assim, por baixo, né? Que é o solzão a pico na sua cabeça, né? Aquela umidade que tá subindo, né? Por quê? Porque justamente, né, tá na região equatorial e tá próximo do nível do mar. Então a umidade do mar aí entra ali, com tranquilidade. Claro, tem mais os rios ainda para gerar mais umidade subindo. Então, o primeiro fator pega mais lá em Belém do Pará, né? E detalhe, o pessoal até marca, né? Oi, e aí, a gente vai se encontrar hoje à tarde? Vamos. Antes ou depois da chuva? Porque todo dia chove, né? Porque, aliás, essa umidade, ela sobe, mas uma hora ela tem que cair. Como sobe tanta umidade, né? Cai todo dia. Então, próximo de 5 horas da tarde, começou, né, a acabar o dia, chove um pouquinho. Pouquinho para eles, né? Pra gente é muito. Mas, enfim. Agora, compara. Você pega a cidade lá que está em cima das montanhas, né? Cusco, que a gente estava falando. Meu, tá lá em cima. As massas de ar que vêm do oceano nem chegam lá, né? Quando chega, chega pouco. Então, o lugar ele tende a ser mais seco. E como está num lugar alto, né? Então tem menor concentração de gases, então é mais frio. Então, a temperatura ela muda muito, mesmo estando na mesma latitude. Percebeu? Como um fator ele pode anular o outro. Bom, vamos continuar essa história entendendo os outros fatores, que a gente vai entender como que um interfere no outro ali. Bom, e agora vamos falar então do terceiro fator climático. E um pouco disso tudo aqui eu já falei na história da panela lá, né? Lembrando que numa área que o oceano está sendo mais aquecido, né, você tem maior sistema de evaporação, gerando mais umidade na atmosfera. Agora, vamos pensar nessa relação de mais ou menos evaporação, pensando áreas marítimas ou próximas, né, do mar, ou áreas continentais, mais próximas, né, ou mais no interior de um continente. Bom, o fator aqui então é maritimidade ou continentalidade. Então a gente pode falar assim, olha, tal região está sob influência do fator maritimidade. Significa o quê? Vamos imaginar aqui, ó, essa cidade, uma cidadezinha aqui, nessa planície litorânea. Bom, imaginando que quanto mais próximo de uma grande massa de concentração de água, ou seja, de um oceano, de um mar, eu tenho maior possibilidade de evaporação. Essa evaporação vai formar a massa de ar carregada, e em algum momento essa massa de ar carregada vai se deslocar para cima do continente e vai virar chuva, vai precipitar, vai cair, né, vai molhar todo mundo ali. Beleza? Então você tem o ciclo da água com maior intensidade nessa região aqui que está mais próxima do mar. Logo, o fator aqui é maritimidade. Mas, enquanto isso, vamos imaginar que essa mesma massa de ar, ela vai se deslocar em direção ao continente, e ela vai precipitar aqui, mas uma parte dessa umidade vai entrar para o continente, vai ser uma parte menor,
né? Então vai ter menos umidade entrando para o centro do continente. Além dessa umidade que já vem de outro lugar, que já é menor, a possibilidade de ocorrer evaporação nessa parte central aqui também é menor. É claro, não só de oceanos vive a evaporação, porque tem sistema de evaporação sobre rios, lagos e sobre o próprio solo. O solo também transpira, né? Então o solo, os rios, os lagos das áreas continentais vão transpirar, vão gerar evaporação. No entanto, é evidente, se eu tenho lá quilômetros quadrados, né, de áreas de superfície cheia d'água evaporando no sol a pico, é diferente de eu pensar, né, de área lotada de terra, área de plantação e algumas poucas superfícies, né, diretamente com água, né, rios, lagos. Então aqui vai ter menos água disponível para alimentar as massas de ar. Logo, né, as massas de ar continentais elas vão tender a serem mais secas do que as massas de ar que são aqui formadas sobre os oceanos. Então, olha só, eu posso falar que uma cidade que está aqui, ela vai sofrer influência da continentalidade. Sei lá, vamos comparar Santos, né, aqui em São Paulo, né, sendo uma cidade que vai estar ali sob influência da maritimidade, né, tá na beira da praia. São Paulo mesmo, uma cidade que está logo aqui próximo de Santos, né, então estaria ali uma área com influência da maritimidade. Agora, se eu pensar, sei lá, Cuiabá, né, lá no centro-oeste, uma região tipicamente continental, no meio de um bloco continental, né, longe da praia. Então, Cuiabá, com certeza, vai ter maior influência do fator continentalidade. Tranquilo? Bom, aqui a gente já começou a falar de algumas coisas daquilo que vai ser o nosso quarto fator. Bom, gente, então, para a gente falar dos fatores climáticos, né, a gente vai parar aqui no fator 3, na aula 26, e aí, na próxima aula, aula 27, a gente continua falando aí do quarto fator, beleza? Conto com vocês e até a próxima.